Olá, olá, boa tarde. Falar mais um pouco aqui, aproveitar o horário para falar um pouco sobre o budismo, né? Budismo Nichiren Daishonin, lá do Japão, século XIII, né? Budismo Nichiren Daishonin, mais uma vez, considerado o Buda dos últimos dias da lei. Os últimos dias da lei é esse momento histórico que nós estamos vivendo, onde as coisas todas invertidas, o certo passa a ser o errado e vice-versa, né? O desrespeito, né? A coisa de sorrateiro, da trapaça, da inveja, da cobiça, enfim. A coisa cinzenta, a sensação de que não existe saída. Essas são as características principais dos últimos dias da lei. Então o budismo, ele, principalmente Nichiren Daishonin, ele insurge contra isso, né? Por isso que ele fala, eu vou me levantar se só. Isso dentro da nossa organização é assim muito importante, esse levantar-se só. É isso que eu estou fazendo aqui, é levantar-se só. É quando a gente toma consciência, né, de que esse budismo tem que ser propagado de forma ampla para todas as pessoas, né, para que um dia ocorra o Kosseiufa, a paz mundial, ou a ampla propagação, né, para que a pacificação do planeta inteiro seja concretizada. Estou querendo dizer com isso, não é que o budismo Nichiren Daishonin é para todas as pessoas. É aquele cálculo básico que a gente faz. Um terço da humanidade praticando o budismo, Nichiren Daishonin, um terço simpatizando com esse budismo, e um terço vai falar mal mesmo, que é do ser humano falar mal, né? E também está tudo certo. Então essa é a nossa pretensão, de um terço do planeta Terra estar recitando o Nam-myoho Renge Kyo, que é o nosso Daimoka, a oração principal, juntamente com o Gongyo, que é a oração complementar, que a gente faz 2 vezes no dia, logo pela manhã e ao final do dia, agradecendo pelo dia. E o Daimoka aí é livre, né, todas as horas do dia, né? O Nam-myoho Renge Kyo, né, que aqui no Ocidente a gente fala o mantra, é a linguagem que Nichiren descobriu através dos estudos dos sutras, principalmente o Sutra do Lotus. É a linguagem que a gente utiliza para conectar diretamente com o universo. Através do Gohonzo, que é um pergaminho em que a gente recebe, quando a gente se converte ao budismo Nichiren Daishonin, a gente recebe da nossa organização um pergaminho chamado Gohonzo, objeto de devoção para observação da mente. Esse Gohonzo seria o espelho da nossa vida, né? Então, assim, logo que a gente começa a praticar o budismo e praticar o Daimoku, a gente vê nitidamente que até que está a nossa vida como um espelho, geralmente embaçado, geralmente muito sujo. E isso, com o passar do tempo, com a prática, juntamente com a nossa fé e o estudo acerca da filosofia que é o budismo Nichiren Daishonin, a nossa vida vai transformando o interior. Nossa pessoa vai se transformando enquanto ser humano. E aí chega uma determinada época da prática que a gente atinge a nossa iluminação na presente forma. O que é atingir a iluminação na presente forma que se encontra? Ou seja, desse jeito que eu estou aqui. Bom, a interpretação que eu faço é quando eu, mortal comum, envolto da escuridão fundamental e da ilusão fundamental, tomo consciência de que eu sou um Buda. Buda aqui não é nenhuma figura mitológica, muito menos um ser transcendental que está aí em algum lugar do universo, nada disso. Buda é a pessoa que se ilumina para a vida dela. Ela entende que nascer, adoecer, envelhecer e morrer é da vida, ninguém escapa.
esses 4 sofrimentos. Então, quando eu entendo isso de forma ciente de que um dia eu vou adoecer, de que um dia eu vou envelhecer e de que um dia eu vou morrer, eu entendi a vida. Né? Porque esses 4 sofrimentos estão em todas as pessoas, sem exceção. Então, eu entendi. Um outro entendimento, quando a gente atinge a nossa iluminação, é entender que a lei de causa e efeito, a lei mística do Myoho Rengen Kyo, é a mesma lei que permeia todo o universo, também permeia a minha vida. Então, assim, eu tenho que... Não é que tem que ser rigorosamente, eu tenho que ter essa consciência. Se eu fiz uma causa, vai ter um efeito nela. Exemplo. Eu fiquei várias décadas da minha vida negligenciando alguns aspectos dela. Agora manifestou o efeito. Então, assim, eu estou ciente disso e agora cabe a mim o quê? Transformar essa situação, né? Através da prática da minha fé e do estudo desse budismo. Então vamos lá, vamos por parte. O tripé do budismo: fé, prática e estudo. O que é a fé? Bom, a fé é o elemento primordial para mim poder acessar o budismo Nichiren Daishonin da forma correta. Pela razão você não consegue acessar. Agora pela fé você acessa. E o que é que eu estou chamando de fé? Fé é quando eu tenho a consciência de que fazer o que está ao meu alcance é normal. Fazer além das minhas possibilidades é um desafio. E onde termina minhas possibilidades e começa a minha fé, fé de ver o invisível, acreditar no incrível e receber o impossível. Essa frase é de Josei Toda, no segundo presidente da nossa organização. Isso é fé. Ver uma coisa que ninguém está vendo, acreditar numa coisa que ninguém acredita, para receber essa coisa. Lembra lá da lei de causa e efeito? Então, causa. Eu lanço um objetivo que ninguém está vendo. E eu começo a fazer a prática para receber esse incrível. E eu vou receber esse impossível. É isso. Fé é isso. A prática é a recitação do Daimoku, né? Esse Daimoku seria, aqui no Ocidente, recitar esse Nam-myoho Renge Kyo, esse mantra, né? Numa posição confortável, diante do Gohonzo, esse pergaminho que a gente recebe. Então, aqui no Ocidente, essas características que eu estou descrevendo nada mais é do que uma meditação, né? E aí, tem um tempo para isso? Tem. Aí, nesse ponto aí, tem 2 explicações. Quanto tempo eu devo fazer para mim ver a mudança na minha vida dessa prática do Daimoku e do Gongyo? Eu tenho 2 explicações assim que eu acho bem simples e que ilustra bem a questão aí da prática. Então eu tenho essa fé, né, de que o meu objetivo será concretizado e tal. Agora vamos para a prática. Essa recitação do Daimoku, essa ligação, essa reconexão com o universo, né? Porque eu sou eu pequeno, faço parte do eu maior. Estou falando no sentido de que eu sou uma gota d'água e o universo é o oceano. Chega uma hora que eu vou me fundir e me tornar esse oceano, e esse oceano vai tornar a minha pessoa. Então vamos lá. Tem um tempo para a meditação? Não, tem 2 explicações para isso. A primeira é, tudo é o coração. Então, se meu coração está sofrendo, está arrasado, está deprimido, está ansioso, está isso, está aquilo,
1 milhão de Daimoku é pouco. 1 milhão de Daimoku, fazendo um cálculo rápido, seria a gente recitar por 1 hora esse Daimoku todos os dias durante 1 ano. Daria 1 milhão de Daimoku. Então, quanto mais eu sofro, mais eu oro. Mas está tudo beleza, atingir a iluminação, papapá, não tem problema, não tem isso, não tem aquilo, basta um Daimoku. Basta eu dizer, Nam-myoho Renge Kyo, que também está resolvido. Então aí fica a critério de cada um. Por isso que fala, tudo é o coração, é seu coração que vai dizer. Outra explicação mais sábia é a que Nichiren nos orienta, né, através das suas cartas, o Gosho. Vamos orar o Daimoku até o dia que a gente sentir alegria por estar orando o Daimoku. Isso, ninguém sabe que dia que vai ser, em que ano que vai ser, se daqui 10 anos, 20, 30, 40. Bom, eu tive a experiência nessas duas explicações, por isso que eu mais utilizo são essas duas. Eu já cheguei a um ponto de orar 3 horas por dia durante um determinado tempo do ano. Fiquei top, show. Por esse caminho funciona. Sou prova viva disso. E também fiz, depois disso tudo, que eu tinha uma caída, tal, entrei num momento desafiador da minha vida, emocionalmente falando, beleza. Eu fui pela outra experiência. Recitar até o dia que não tem alegria maior para o ser humano do que recitar o Nam-myoho Renge Kyo. Também fui por esse caminho. Também tive essa experiência. Que é essa que eu estou vivendo hoje. Não tem, gente, alegria maior para um ser humano do que recitar Nam-myoho Renge Kyo. A pessoa que não pratica, ou a pessoa que pratica, mas ainda não entendeu o budismo, Nichiren Daishonin, na profundidade que ele exige, está tentando acessar pela razão, igual eu fiz muitos anos da minha vida, ou está naquela ainda meio barro, meio tijolo, como diz por aí, né? Metade aqui, metade ali. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Não vai entender o que é isso. Essa coisa do recitar o Daimoku. Até sentir alegria em fazer isso. Então, quando eu entendi isso, essa questão da prática eu entendi. Ora é o coração, ora é essa busca de sentir alegria pelo simples fato de estar recitando Nam-myoho Renge Kyo. Agora vamos para o estudo. Bom, o budismo Nichiren Daishonin é classificado como uma filosofia de vida. Né? Quando a gente estuda a história japonesa, aqueles marcos, né, do início, né, Idade Antiga japonesa, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, a gente detecta já de cara. Praticamente a Idade Média todinha japonesa não é chamada de Idade Média. É chamado período de Kamakura. É o período que Nichiren Daishonin viveu. Tamanha a contribuição que ele deixou para o povo japonês, que os historiadores japoneses são unânimes. Mas não existe Idade Moderna, Idade Média. Período de Kamakura, ao século XIII. Então, assim, isso já diz a importância, né, de Nichiren Daishonin para o Japão e quiçá para a humanidade, porque eu estou convencido, a saída da humanidade inteira é recitar o Nam-myoho Renge Kyo, não tem outra. Não tem outra. E eu debato com quem quiser, na hora que quiser, sobre isso. Lógico, dentro do respeito, ideias, não crenças, ideias. A hora que quiser. A saída é recitar o Nam-myoho Renge Kyo. Não tem outra. Não tem outra porque aqui quem está falando é uma pessoa humilde, né, que estuda filosofia ocidental, estuda história do Brasil e a europeia, de vez em quando África e Ásia, mas o foco é Europa e Brasil, há mais de 20 anos.
E a única coisa que me convenceu, tanto em cima, no meio, como embaixo, é o budismo Nichiren Daishonin. E olha que antes de conhecer o budismo Nichiren Daishonin, eu era um cara extremamente materialista. Para mim, o que tivesse fora da matéria, o que não fosse pelo olhar da dialética materialista, era alienação, era bobeira, era perda de tempo, era conversinha fiada, era coisa de gente sem o que fazer. Tamanha arrogância que eu atingi. Hoje não. Hoje eu sei que tem várias possibilidades, né? E aquela visão que eu tinha é uma das várias, foi a que eu abracei, mas tem outras N's, tanto na filosofia quanto na história. Então, assim, mas hoje eu tenho clareza. A saída da buraqueira que nós encontramos é o budismo Nichiren Daishonin. Não estou aqui falando para acreditar, para isso, nada disso. É apenas uma constatação, igual eu gosto de falar, de uma pessoa igual a mim. Um Zé Ruela. Poucos anos de estudo, 23 anos de estudo só. Mas, fazendo um cálculo rápido, eu vou completar 48 anos. Então, metade da minha vida foi dedicada aos estudos. Eu acho que já dá para esmiuçar alguma coisa, né? Já tem, mesmo que de forma rudimentar, rasa, essa, entre aspas, coragem para chamar qualquer pessoa para debater sobre essa questão, que é a saída para a humanidade, é recitar o Nam Myoho Renge Kyo. Sei que tem que estudar muito ainda, né? Sei disso tudo, mas eu tenho um pouquinho, muito pouco, alguns milímetros de caminhada nesse estudo teórico, que eu creio que dá para debater, lógico, argumentos, né? Essa coisa rasa, esse trem bateu, levou, esse trem cotal, não é nisso que eu estou falando, não. Uma coisa mais profunda, né? Uma coisa mais ampla, contextualizada, nesse trem fora de contexto. Minhas fontes não são fake news, não. Aqui não tem gabinete disso, gabinete daquilo, entendeu? Aqui não tem, é o povo que veio para salvar, é o povo que, sem esse povo não, o Brasil, não tem nada disso aqui. Nada disso. Que não levanta a bandeira de nada, defende movimento de patavina nenhuma. Que está andando com as próprias pernas, sabe onde que vai chegar, não precisa estar levantando bandeira disso, bandeira daquilo, respeite todas as bandeiras, todas as cores. Acho que o pluralismo é primordial, democracia nem se fala. Mas eu não defendo bandeira. Entendeu? Não faz parte do meu. Mas voltando. Então, assim, o budismo Nichiren Daishonin transforma a pessoa no seu interior. A gente chega num ponto que entende por que está nisso aqui, como é que faz para sair disso aqui. Só que a gente também tem consciência de que o passado já foi. O futuro não existe, é uma expectativa, é uma promessa. Se eu for querer levar a cabo isso, as últimas consequências, eu vou entrar na ansiedade, porque não tem como eu cravar o que vai acontecer no futuro. É impossível isso. Eu costumo dizer que a coisa está aberta. Então, o que me sobrou? O presente.
Essa é a minha eternidade. É outro entendimento que o budismo dá pra gente. O presente é a eternidade. Então tudo que eu tenho que fazer hoje. Amanhã, se tudo correr bem, eu tenho que fazer o que eu não fiz hoje. Mas o que interessa para mim é o hoje. E essas coisas eu só consigo quando eu conquisto a paz e a tranquilidade. Isso também no budismo é muito forte. A paz e a tranquilidade. Então assim, quando a gente ilumina para a vida, tem um princípio do budismo também muito forte. Bodhisattva. Bodhisattva é a pessoa que escolheu vir na condição que se encontra para pagar o budismo. Um juramento que as pessoas fazem lá no Pico da Águia. No ano tal, do dia tal, eu vou vir, papapá. E aí vem com essa promessa de fazer o conselho, a ampla propagação, a paz mundial. Esse é o Bodhisattva. E tem um princípio, Bodhisattva jamais desprezar. Então, quando eu atinjo essa plenitude da minha prática através do budismo Nichiren Daishonin, eu não posso desprezar nenhum ser humano. Primeiro, porque todas as pessoas são Buda, embora elas não saibam disso. Por que elas não sabem disso? Elas ainda estão envoltas na escuridão fundamental, na ilusão da vida. A escuridão é não entender essas coisas, essa é a escuridão. A ilusão é essas coisas aqui da matéria. Vaidade, apego, inveja, cobiça, porque a gente chama de venenos no budismo. A pessoa está envenenada, isso é ilusão. É porque tem muito dinheiro, ela acha que é um semideus ou um deus. Porque tem muito poder político, acha que é um deus ou um semideus. Isso é ilusão, gente. Isso é ilusão. Mas a pessoa está envenenada, ela não consegue raciocinar. Ela não tem tranquilidade para perceber isso. Ela não está em paz para perceber isso. Então vamos lá, seguindo. Então, Bodhisattva jamais desprezar. Outro princípio, logo de cara, quando a gente se converte ao budismo, que recebe o Gohonzo, que começa a recitar o Daimoku, desejo mundano sua iluminação. Esse princípio também é fundamental, tanto para a gente entender como para colocar na vida. Todo mundo começa com esse desejo mundano. Eu quero obter tal coisa, eu quero objetivar tal coisa. Isso é um desejo mundano nosso. Isso é absolutamente normal. Absolutamente normal. O que muda aí? Por que fala desejo mundano sua iluminação? É porque no processo para concretizar isso na minha vida, eu vou ampliando a minha forma de ver o mundo, ampliando a minha consciência, ampliando a minha pessoa enquanto ser humano. Então, vamos lá, eu desejo ter um último iPhone, sei lá que número que tá. Desejo ter isso. Sei lá, tal exemplo, esse aparelho que eu desejo custa 15 mil reais, eu ganho 10% disso aí, 1.500 reais por mês. Então eu vou desejar isso aí. Eu começo a prática. Um ano, 2 anos, 3 anos, nada de concretizar. Vai chegar uma hora nesse período aí que eu vou entender que não é bem esse iPhone aí de última geração. É uma coisa muito mais profunda, uma coisa muito mais ampla. Mas foi esse iPhone de última geração, de 15 mil reais, é que me proporcionou a ver isso através da prática. Então, desejos mundanos são iluminação. Atinge a iluminação também pelos desejos mundanos. Outro aspecto, quando a gente desperta o budismo, desperta para a nossa vida, atinge a iluminação na presente forma em que se encontra, outro princípio é o unicidade de mestre e discípulo. Isso é muito forte. Fazer o que o mestre não pode fazer. Esse princípio, então, ele é baseado nisso. Né? Eu tenho que fazer o que o mestre não pode fazer, ou seja, pensar localmente. Lembra lá de um terço da população mundial recitando? Isso é global. Agora tem um local.
eu fazer esse papel de formiguinha, levar o budismo para as pessoas que estão ao meu redor. Esse é o papel do discípulo. O papel do mestre já foi feito. O budismo hoje é praticado em 192 países e territórios. Esse aí foi o nosso presidente que fez. Agora eu tenho que fazer o que ele fez onde eu estou, no meu bairro, na minha cidade, na minha região. Então, assim, esse princípio é muito foda. Bom, mas seguindo. Então, assim, o primeiro entendimento que a gente tem que ter é a história do budismo. Onde que ele nasceu? Na Índia. Com quem? Com Sakyamuni, conhecido também como Siddhartha Gautama. Siddhartha era o príncipe, a função que ele exercia. Gautama era a linhagem da família dele. E aí ele vivia num reino com todo o conforto, com tudo. Só que ele ficava indignado como é que as pessoas sofriam tanto. Por que as pessoas sofriam tanto? Qual era a causa desse sofrimento? E aí um dia um dos tutores, né, abriu lá o portão da fronteira do reino, lá do castelo onde ele vivia. E ele se deparou com aquele, entre aspas, má de sofrimento das pessoas. Ele simplesmente abandonou a condição de príncipe e foi buscar a sua iluminação, partindo desse pressuposto. Por que o ser humano sofre? E aí ele teve vários mestres, várias orientações, até a hora que ele atingiu a iluminação, ou seja, até a hora que ele entendeu a pergunta que ele fez, ele obteve a resposta. Foi num dia sentado numa árvore, pelo nome de Bodha, atingiu isso aí, que é esse nascer, adoecer, envelhecer e morrer, ninguém escapa disso, ele entendeu isso aí. E ele começa a propagar o budismo. Como essa coisa de difícil compreensão, ele chamou de místico. Então, quando ele tinha a oportunidade de dialogar com as pessoas, ele sempre falava que existia uma lei mística, mas era difícil as pessoas entenderem. E ele pregou durante 40 anos dessa forma, usando ilustrações, usando metáforas, usando pá. E após 40 anos ele entendeu que as pessoas acessarem essa iluminação que ele conseguiu acessar só vai se for pelo desejo mundano. Daí esse princípio, desejo mundano são iluminação. Então a forma de a gente, vamos dizer assim, apresentar o budismo para as outras pessoas é partindo desse princípio, desejo mundano são iluminação. Porque o budismo, ao contrário das outras religiões, ele não promete nada, ele assegura. Se você fizer da forma correta, você atinge a iluminação na presente forma que você está. E é nessa existência. Isso ele assegura para você, mas você tem que fazer da forma correta. A forma correta exige esforço, disciplina, dedicação, ajudar as outras pessoas e ainda cuidar da sua vida. Então isso é o... E estudar muito, para você entender sua vida, o mundo que você está inserido. Isso exige esforço, isso exige disciplina, isso exige dedicação. Isso exige e ainda viver sua vida, que lógico, está todo mundo aqui, tem seus prazeres normalmente, tem isso, tem aquilo, tem seus desejos, tem isso, tem aquilo. É por isso que fala que o budismo ele é diário. Você faz essa coisa, meditação, papapá, mas também vive sua vida. Não tem nada de ir para mosteiro, zen, até atingir a iluminação, depois volta. Não, é na pauleira mesmo. É no meio de porrada, tiro, bomba. É nesse
Nesse cenário aí que você vai atingir a iluminação. Por isso que é primordial a pessoa fazer a transformação interior, a paz, a tranquilidade, porque senão ele não consegue. Que a nossa mente ela é muito do externo. E a mente é que domina nossos sentidos sensoriais, né? Que nos dá uma percepção de uma realidade que na verdade não é a realidade. Isso também tem que entender isso. Essa realidade que nós estamos vendo não é realidade. São nossos impulsos neuropsíquicos, visão, audição, fala, papapá, papapá, olfato, que nos dão essa noção, e aí nós convencionamos chamar de realidade, mas a realidade não é essa. A realidade é outra, completamente diferente. Por isso que no budismo fala que existe uma segunda lei, a lei da impermanência. Tudo muda. A única coisa que não muda nessa lei da impermanência é a própria mudança. Então, uma pessoa que sofre muito, se ela levar o budismo de forma correta, ela vai atingir a iluminação, ela vai tornar a pessoa mais feliz do mundo. Por que isso ocorre? Lei da impermanência, isso vai mudar. O momento da minha vida agora é desafiadora, mas eu tenho clara consciência e não tem dúvida nenhuma disso, ela vai mudar. Lei da impermanência. Eu entendi essa lei da impermanência. E também entendi que a vida é eterna, então não tem tempo. 10 anos, 15 anos, 20 anos, não tem tempo. Esse tempo cronológico, pessoal, se pegar na história, isso aí surge na história do comércio. Logo depois que os ocidentais voltam das cruzadas, viram como que era o Oriente e volta para o Ocidente. O comércio lá, como que era, eles voltam, saem dessa coisa rural que era a Europa na época e começam o quê? A organizar o próprio comércio europeu. Daí a coisa da títulos de crédito, promissórias, tudo com prazo. Tantos dias, tantos meses, tantos anos. Essa é a ideia de tempo. Porque se a gente for parar para analisar, fazer uma análise simples, o tempo não muda. Pode fazer o teste. Acorda todo dia de madrugada para ver o sol nascer. Durante um mês. E repara a mesma coisa na hora que está o crepúsculo do dia, iniciando a noite. É a mesma coisa, não muda. Ah, mas você acabou de falar da lei da impermanência. Dentro do ambiente. Por isso que eu te falo, essa realidade que nos apresenta não é a realidade. Porque o que conta é o ambiente. Esse transforma. O que era a região onde era cerrado há 50, 60, 70 anos atrás, hoje está urbanizada. A floresta Amazonas hoje está sofrendo. O deserto do Saara, há milhões de anos atrás, era uma floresta, hoje é um deserto. Então, houve ou não houve mudança? O ambiente, o tempo é o mesmo. Por isso que a vida é eterna, o tempo é o mesmo. E a gente só tem o presente. Ou alguém aqui conheceu o futuro e voltou. Ah, o futuro lá é assim, assim. Não, ninguém. E ninguém foi lá no passado evitar as coisas que teve no passado. E voltou. Oh, gente, aquele evento que está ali não vai acontecer não, eu consegui impedir. Está aí a prova de que o negócio é o presente. E é eterno. Então vamos lá. Seguindo aí na ordem. Então é essa a lei da impermanência. Isso vai passar. Por mais que no momento a minha mente está jogando contra.
Meu estado de vida está baixo. Eu não consigo compreender absolutamente nada. Para mim está tudo um caos. Para mim está tudo uma escuridão. Eu não vejo saída. Isso é a nossa mente. Essa mente nossa é muito foda. Nesse primeiro momento ela age como um demônio. O demônio lá no Oriente ele tem um outro sentido. É um ladrão de benefício. Mas num segundo momento, quando a gente começa a atingir a nossa iluminação, começa a romper com o véu da escuridão, começa a sair da ilusão da vida, a nossa mente nos favorece agora. Ela para de obstruir, nos favorece. Ela mostra a transformação químico-hormonal dentro da pessoa, ou seja, o prazer, a felicidade, a sensação de, pô, eu tô legal, tô tranquilo, tô seguro, tô isso, tô aquilo. Isso vem dela, isso reverbera no corpo. E aí você começa a ver que se transforma qualquer coisa. Essa é a nossa mente. É assim, uma máquina perfeita. Só que o esforço para você romper isso aí. É igual uma pessoa que quer emagrecer, quer praticar atividade física. As primeiras semanas, os primeiros 15 dias, os primeiros meses, gente, é uma tortura aquilo. É a nossa mente. Ela quer ver você no sofazão, Netflix, pipoca, refrigerante, pizza, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É isso que ela quer. É tanto quando a gente começa a dieta, seja ela qual for, a primeira coisa que você sente é uma dor de cabeça insuportável. É o corpo. Não, volta a comer o que você comia. Mas você tem que ter esforço, tem que ter disciplina, você tem que dedicar. Não, eu determinei que eu vou emagrecer, tal. A atividade física é a mesma coisa. Fazer caminhada é uma tortura. Andar 5, 6 quarteirão é uma tortura, principalmente para quem tem moto e carro. É uma tortura. Mas se eu perseverar, se eu ao final de 6 meses eu já vou ver um ganho. E aí você começa a acreditar. Porque você está vendo o que você não via, tá vendo? A realidade mudou. Né? Tá lá, X quilos. 6 meses depois sobe na balança, deu uma diminuída boa. Porra, caralho. Esse negócio funciona. Você tá vendo. E aí você intensifica o negócio, porque você tá animal. Ó, tá vendo? Mudou, a mente sua mudou. A sua realidade, obesidade, preguiçoso, a sua. Você mudou. E aí, na hora que fecha um ano, a coisa caiu drástico, mais drástico ainda, praticamente dobrou. Se você perdeu, sei lá, 5 quilos, ao final do ano você perdeu 20, vamos supor. Pô, caralho, é mesmo, pá. Aí você, ó, você já sabe que se a gente mudar o hábito alimentar nos transforma. Você entende isso. E aí você começa. Intensifica a atividade física. Você já pensa seriamente em comprar uma bicicleta e ir por bicicleta porque você quer viver aquela adrenalina, aquela felicidade. O carro você já tem uma consciência de que é para as grandes distâncias, uma coisa que você quer chegar rápido. A moto a mesma coisa. Aí chega no final do mês, você vê a economia que você fez com combustíveis. Oh, caramba, olha aqui vai dar para fazer isso, vai dar para fazer aquilo, vai dar para comprar um perfume e tal, com a economia que eu fiz, Ou seja, mudou a realidade. Lei da impermanência. Há um ano atrás você estava assim, viciado em carro, Um ano depois você bicicleta, quer participar das coisas, já vislumbra uma pequena corrida, uma pequena isso, pequena aquilo, As pessoas que você passa a conviver são outras, são a galera das academias, que está num outro energia, que está num outro patamar. A felicidade vem, tá? Você começa a se achar mais bonito, mais bonita, começa a se amar e você vai vendo que as roupas vão ficando legal e você começa a passar nas lojas e fala, oh, aquela roupa ali agora serve em mim, não sei o quê. Enfim, toda essa mudou a realidade completamente. E lembrando, há um ano atrás você não tinha perspectiva nenhuma, tá bom assim mesmo, vamos comer aí, blá.
Lei da impermanência. Só que lógico, tem que dedicar, tem que ter essa disciplina para fazer isso, a dieta, a atividade física, etc, etc. Isso é possível, gente. Procura um nutricionista da sua confiança. É possível. Ah, tô sem dinheiro para procurar um nutricionista. Faça você mesmo a sua dieta. De cara, carboidrato e lipídio. Não, desculpa, açúcar e lipídio. Carboidrato não. Açúcar e lipídio. Já de cara. O que eu estou chamando de lipídio? Manteiga, bolacha, recheada principalmente, leite, esses trem, né? Descarta. E o açúcar. Café sem açúcar. Suco sem açúcar. No começo, fala, meu Deus, ninguém aguenta isso aqui. No começo é foda mesmo. Tamanho a escravidão que a gente tava sobre essas coisas industrializadas. Você só percebe isso que você é escravo do mercado industrial supermercadista quando você começa a fazer a dieta séria, determinada a perder peso. Aí você vê o tanto que você está escravizado pelo trem. É marketing, é isso, é aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Mas beleza, tá, não é esse o foco. Mostrando para vocês a lei da impermanência e como que a realidade não é essa que a gente está vendo. Isso é só uma percepção que nós temos, guiado pela mente nossa e pelo externo, pelo ambiente. Isso o budismo também nos esclarece, o budismo também nos faz enxergar essa percepção, que é completamente diferente do que a gente tinha antes de fazer a prática do budismo. Então eu posso afirmar que o budismo tira a gente desse caos, desse negócio onde nós estamos, desse sofrimento incessante, eleva nosso estado de vida. Para ficar o bambambam, para ficar... Não, nada disso. Já passamos dessa fase. Elevar o estado de vida para o budismo é essa coisa de entender que se eu consigo, qualquer pessoa consegue. É entender que eu não fiquei nem melhor nem pior do que ninguém, eu fiquei apenas diferente. Na presente forma e nessa existência. O que mudou então? O meu interior. Foi que mudou. Enquanto esse dia não chegar, gente, não adianta, vai ficar batendo cabeça. Igual eu bati aí por mais de 30 anos. Batendo cabeça. Felizmente, é a vida. Por isso que fala que todos nós somos Buda. Mas a gente não consegue saber disso, entender disso, por quê? Porque estamos envoltos na escuridão. Não consegue entender isso. E na ilusão, preso em certos aspectos da vida, que são ilusórios. Nós temos que romper com isso. Rompeu com a escuridão, rompeu com a ilusão. Invariavelmente a gente atinge a iluminação, eleva nosso estado de vida. Eu não tenho dúvida nenhuma. A saída para a humanidade é o budismo Nichiren. Era isso. Um abraço, até.